Minha boleirada querida, salve, salve! Pois é, rapaziada, mais uma rodada que a gente vai bater aqui na tecla da arbitragem brasileira. Chega até a ser desgastante toda rodada ter que falar sobre isso, mas a gente precisa sempre estar apontando isso. Porque tá chegando um nível que tá ultrapassando todos os limites possíveis, cara. E nessa rodada a gente teve aí quase que um recorde. Todos os jogos quase que tiveram polêmica da arbitragem. Mas vamos falar do principal jogo, né, que foi da rodada. O principal jogo da rodada para mim foi Corinthians e São Paulo. Era um jogo que definia ali o São Paulo uma briga pelo G4, pelo G6 talvez, e o Corinthians a chance de sair da zona de rebaixamento. São Paulo venceu o Corinthians por 3-1. O Corinthians terminou a partida com 2 jogadores a menos e muita reclamação por parte da torcida do Corinthians e dos jogadores também do Corinthians sobre os critérios de arbitragem. Então vamos lá. Eu vi alguns lances, tá? Não vou falar para vocês, eu não consegui ver o jogo do Corinthians e do São Paulo, mas eu vi alguns lances para buscar essa polêmica para trazer um pouco para vocês. Vamos começar pelo Fagner então. Cara, o Fagner ele é um jogador marcado, assim como o Felipe Melo, assim como o Zé Rafael, assim como o Domingos já foi, assim como muitos outros jogadores são bem marcados pela arbitragem, né? E isso cresceu muito nesses últimos anos por conta do Fagner dar entradas muito violentas e ser pouco punido. O primeiro lance de falta para cartão do Fagner, para mim de fato foi falta para cartão. Ele só mira o Lucas, ele só chega na perna do Lucas, ele já não tinha mais a disputa de bola. E o Lucas sairia claramente livre para correr um campo inteiro ali na intermediária do campo do Corinthians, né? Então, era uma chance clara e manifesta de gol, era um contra-ataque? Não, mas o Lucas ia criar uma boa jogada e o Fagner foi só no Lucas. Então, para mim, era para cartão amarelo, tá? E na jogada do pênalti, cara, aí não tem nem o que reclamar. Pênalti claro, cartão amarelo, segundo amarelo, expulsão normalmente. Então, felizmente não tem muito o que reclamar. Agora vamos falar sobre o André Ramalho. É um momento do jogo que já estava, se eu não me engano, acho que 2-0 pro São Paulo, 1-0 pro São Paulo, alguma coisa assim. E aí é uma falta no meio campo a favor do Corinthians. E o Luciano vai fazer uma provocaçãozinha ali no André Ramalho, dá aquele balãozinho, né, o chapéuzinho. E o André Ramalho vai com o cotovelo na cara do Luciano. O Luciano valorizou? Pra caralho. Mas, cara, tá sendo um tipo de jogada que o juiz tá expulsando. Na força que ele foi, na forma que ele foi, na cara do Luciano, é pra expulsão direta, não tem o que fazer. Também é uma expulsão muito justa. Agora, muito se diz sobre as duas entradas no Romero, né? Vamos dizer assim. Então, uma foi um tapa na cara que ele recebe, acho que do Arboleda, e a outra foi uma cotovelada também no rosto que ele recebe. E parece que nenhum dos dois lances foi checado, nenhum dos dois lances foi punido, foi falta ou foi amarelado. E aí é onde a gente fala sobre sempre o critério da arbitragem. O tapa na cara também tem que ver ali o lance, como foi a intensidade, como foi o vídeo, o frame. Tapa na cara assim, a juizada tá deixando passar um pouquinho, né, batido. Agora a cotovelada ali tinha que ser penalizado, tinha que ser falta e cartão amarelo, né? E aí a cor do cartão é definida pela força excessiva do jogador ou não, pela intensidade, né? Então, faltou critério de fato. Mas, além disso, eu não vi nenhuma outra polêmica nos melhores momentos, pelo menos que eu vi em alguns comentários, eu não vi nenhuma outra polêmica do jogo, a não ser essa falta de critério da arbitragem, né? Em ter expulsado o André Ramalho com o cartão vermelho direto numa cotovelada e não ter tido o mesmo critério para falta nas cotoveladas que o Romero tomou, né? E a gente sabe também, o Romero é um jogador que faz muita cera, que finge bastante, o Luciano também é um jogador que finge bastante. Então, e aí teve uma polêmica recente com o time do São Paulo, de arbitragem contra o jogo do Fluminense. Então a gente sabe que os juízes trabalham de uma forma que compensa, né? Forma que compensa assim que aconteceu também no jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, onde o gol anulado do Palmeiras, pra mim, não houve nada no Everson, mas o juiz viu falta do Fabinho no Everson e aí anulou o gol do Murilo. Minutos depois o juiz dá um pênalti absurdo pro Palmeiras, onde o Maurício é puxado dentro da área, mas acho que não é um puxão suficiente para deslocar ele, para atrapalhar ele na jogada. Enfim, eu vejo aquele lance muito como o pênalti dado para o Caleri, né, entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil de 2022, que para mim também não foi pênalti. Então vamos ter a coerência. Para mim aquele lance não foi pênalti, esse também não foi pênalti. Para arbitragem, se aquele foi pênalti, esse também foi pênalti. E aí? É o que a gente fala, errou lá atrás, vai ter que errar sempre, porque vão cobrar critérios. Então, fica bem difícil. A outra polêmica, Fluminense e Atlético Goianiense. Quem não dá uma entrada criminosa, não toma só. Acho que nem amarelo ele tomou, cara.
E aí é absurdo. E o VAR não chama e não faz nada, não dá vermelho, vida que segue. E depois ele acaba compensando no gol do Atlético Goianiense, que é uma jogada extremamente difícil, por sinal. Eu ainda, mesmo com os frames parados, tenho minhas dúvidas se aquela bola realmente saiu por inteira, né? Mas é mais um jogo aí que fica compensado, né? Ou seja, o Fluminense foi beneficiado no outro e nesse aí agora ele foi prejudicado. Botafogo e Grêmio, arbitragem péssima, horrível. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Primeiro, a expulsão do jogador do Grêmio foi praticamente igual ao do André Ramalho, uma cotovelada, o jogador do Botafogo dá aquela valorizada, o juiz expulsa ele direto. E aí o juiz me dá 12 minutos de acréscimo, numa jogada de contra-ataque do Botafogo, faltando 2 minutos para acabar o jogo, ele encerra a partida. Ou seja, ele conseguiu deixar os dois times extremamente irritados. E cara, não, a arbitragem brasileira está cada vez pior e só depende dos times poderem melhorar isso. Ou os times falam que não vão entrar em campo, todos eles, até não fazer um treinamento decente para a arbitragem, ou a gente vai continuar tendo uma arbitragem cada vez pior. O grande problema é que os times querem ser beneficiados. Então, eles falam, a reclamação só parte quando é prejudicado. Sim, só parte quando é prejudicado. Quando é beneficiado, obviamente que ninguém vai falar. Só que os times tinham que fazer a reunião e falar, pera aí, galera, vamos fazer o seguinte, vamos ter aqui uma reunião, vamos fazer uma arbitragem decente? Os caras vão errar, isso é normal. Só que tá demais. São erros amadores. Erros que não podem acontecer. O árbitro de campo errar é uma coisa. O VAR errar, gente, aí é impossível. Como o cara consegue me errar uma decisão, tendo todas as câmeras disponíveis, tendo o frame certo, tendo que parar a jogada, continuar, ver de um ângulo, ver de outro, o cara não pode errar. Aí fica lá 10 a 15 minutos de análise do VAR, para no final os caras tomar uma decisão horrível, tomar uma decisão péssima, podre, ou então não ter nem câmera suficiente, não ter nenhuma imagem decente para poder trazer a decisão para o juiz. Né? E isso não se aplica só ao Campeonato Brasileiro, não. A gente viu na Libertadores agora, quarta-feira, Botafogo e São Paulo, o pênalti dado pro São Paulo é absurdo. A imagem é horrível, imagem inconclusiva pra caralho. E o juiz ainda foi lá e falou, não, pênalti, mas você até, se você vê as imagens e vê os lances, você não consegue saber se a bola bateu na mão do Bastos, na mão do Alexandre Barbosa, na mão do Lucas e depois na mão do Bastos. Se não bateu na mão de ninguém, a imagem é inconclusiva. E aí a regra é, imagem inconclusiva, segue decisão de campo, que naquele momento era escanteio. Então, cara, enquanto os clubes brasileiros não se unirem em prol do calendário e da arbitragem, nosso futebol brasileiro vai continuar sendo a merda que é. Nossa seleção vai continuar passando cada vez mais sufoco, porque ainda estão socando, entubando jogos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, por conta de um calendário apertado. Não é somente a redução do campeonato estadual ou a retirada do campeonato estadual que vai melhorar. Se os caras não fizerem um calendário decente, cara, nosso futebol é daí pra pior até a gente ficar 2 ou 3 Copas do Mundo fora e virar uma Itália da vida. Que raramente vai pra Copa do Mundo e quando vai passa vergonha. E eu acho que não é isso que o torcedor brasileiro espera da seleção brasileira, não é mesmo? Então os clubes têm que se juntar e isso é benéfico para todo mundo. É benéfico para clube que briga na parte de cima da tabela, é benéfico para o clube que briga para não ser rebaixado, aumenta a qualidade. Olha o Palmeiras como que tá jogando depois de ser eliminado de todas as competições. Cara, é a primeira vez que o Palmeiras tem um tempo bom para treinar e vem jogando bem. Tá 1 ponto do líder agora. E aí? Então a gente tem que começar a analisar essa situação também do calendário. O Flamengo teve que pedir o adiamento da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, porque a partida aconteceu um dia depois da data FIFA, com um monte de jogador convocado. O Corinthians estava de acordo? Óbvio que não. Por que não estava de acordo? Primeiro, o Corinthians tem a tabela dele, tem o calendário dele da Sul-Americana. E o Corinthians queria tirar vantagem. O Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians não tem jogador convocado, tem o Félix Torres, que é convocado pelo Corinthians, sendo que ele não é nem titular absoluto do time. Então, cara, é óbvio. O Corinthians poderia falar, não, beleza, um dia depois da data FIFA, os caras têm muito, vamos adiar. Mas não vai fazer, porque é benéfico. É vantagem pro Corinthians, os jogadores que foram pra seleção, não jogar pelo Flamengo. Ou começarem no banco, cara, isso é benéfico. Isso todos os times brasileiros iam fazer, Palmeiras ia fazer, Flamengo ia fazer, todo mundo ia fazer. Só que quando acontece com o Flamengo, tem um adiamento da partida. 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando aconteceu com o Palmeiras, o vice-presidente da CBF falou, quem mandou ganhar tudo? Então aí também tem que haver um critério. Então, o futebol brasileiro está sendo pior muito além das 4 linhas. Está sendo na organização. E isso reflete na arbitragem, isso reflete nos clubes, isso reflete na nossa seleção
nos nossos jogadores e, obviamente, nos torcedores, porque se torna um público cada vez menor. Então, o cara não que acompanhava futebol não quer mais acompanhar, ele prefere fazer qualquer outra coisa na vida dele. A não ser aquele que vai pro estádio, mas o que assiste pela TV não vai assistir. Ele vai fazer qualquer outra coisa do que assistir o futebol, porque ele sabe que tá uma merda. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Não esquece de seguir o canal para acompanhar mais vídeos sobre isso. Tchau, tchau.